E aí, tudo bem? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre GTA. E por que que esse jogo marcou uma geração, afinal? Então, nesse vídeo aqui eu queria comentar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é sobre um jogo, né? Sobre jogar e tudo mais. E eu decidi começar falando sobre GTA, porque foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, na minha adolescência também, e até na minha vida adulta eu joguei muito GTA. Então é um jogo que eu carrego comigo ao longo de toda a minha história de vida até hoje, tá? Até mesmo hoje em dia eu jogo às vezes, meu filho gosta de jogar comigo também, então a gente gosta de se divertir, fazer umas maluquices ali dentro do jogo. E exatamente por conta disso, por conta dessa emoção, dessa nostalgia, dessa diversão que existe do jogo, eu quis comentar e trazer ele aqui. Mas antes de começar o vídeo, já queria que você deixasse seu comentário aí, se você jogou GTA e por que que você gosta tanto de GTA, se você gosta. Se você não gosta, diz aí por que que você não gosta também, tá? Então, vamos aqui pro vídeo. E hoje a gente vai falar de um assunto diferente, nada tão polêmico, nada tão que está na mídia hoje em dia, mas é uma coisa que a gente gosta bastante, quem é aí da geração passada, tá? Então, uma das coisas que eu acho que GTA trouxe, e esse foi um dos maiores motivos dele ser tão famoso, dele ser tão querido, dele ser tão amado aí pelas pessoas que jogam videogame, é a liberdade que esse jogo trouxe, né? Ele foi um dos primeiros jogos a trazer esse nível de liberdade que a gente vê. Eu esqueci de tirar o fone, eu vou tirar aqui rapidinho. Então, esse jogo ele foi um dos primeiros jogos a trazer um mundo aberto tão divertido, tão grande e com tanta coisa para você fazer, para você explorar, tantas histórias, tantas maluquices ali que existem no jogo, né? Então essa liberdade de você não ter que seguir um roteiro, de você não ter que seguir uma história, de você fazer o que você quiser. Ah, eu quero só andar de carro por aí, eu quero roubar coisas, eu quero virar um ladrão, eu quero virar um policial, eu quero virar um taxista. Tudo isso, toda essa liberdade de você fazer a loucura que te desce na telha é muito legal. Porque você consegue viver uma vida sem limites, vamos dizer assim, em que tudo é possível. Eu acho que esse nível de liberdade criou uma vida paralela para os jogadores. E essa vida paralela ela não tinha nenhuma restrição. Então muitos pais, né, tinham medo dos filhos acabarem fazendo besteira na vida real por jogar esse jogo, quando na verdade era como se você vivesse em um outro mundo naquele jogo e não você fosse se espelhar naquele jogo para trazer algo para sua vida real, né? Então, a maioria das pessoas que eu conheço que jogavam GTA faziam só basicamente tentar fugir da polícia e nenhum deles virou criminoso, né? Então, a gente traz um ponto aqui que é bem interessante daquela época, como os pais, né? Eles enxergavam o jogo como uma coisa perigosa, uma coisa que influenciava negativamente os filhos, e eu nunca vi dessa forma, por isso que eu deixo meu filho jogar, claro, com algum cuidado, né, com alguma supervisão, mas ainda assim, eu acho muito divertido quando a gente sai para pegar carro e viajar ao longo do jogo, tá? O jogo não te julgava e isso era uma coisa que eu acho que era muito divertido também, porque apesar dele te punir se fizer coisas erradas, ele não julgava o que você fez. Então você era preso, você morria, né? Então você tinha uma consequência com relação às suas ações, mas não necessariamente você era punido realmente pelo jogo por você fazer uma coisa errada, não existia uma restrição a alguma coisa. Era realmente como é na vida real. Se você faz uma coisa errada, você sofre uma punição da sociedade em que você está nesse mundo paralelo, né? Então, isso era muito divertido também. E lá no mundo do GTA era como se fosse um playground, né? Você podia brincar de tudo que aparecesse na sua cabeça. Você podia andar de bike e tudo mais. E era muito divertido ter essa liberdade sem ter uma consequência tanto física, né, quanto, como eu posso dizer, social. Então você podia fazer coisas às vezes terríveis dentro do jogo, mas que acabavam se tornando divertidas e alegres e tal, porque era mais como uma brincadeira sem consequências, né? E essa brincadeira sem consequências realmente não tinha consequências para ninguém, nem para quem estava fazendo a coisa errada no jogo, nem para quem sofreu a coisa errada porque era só um jogo, né? Então isso é uma coisa muito divertida que o jogo trouxe e era uma liberdade com muita zoeira, com muita a brincadeira, com essa coisa que quem viveu aquele comecinho ali do GTA sentiu toda essa diversão sem limites, né? Uma diversão sem filtro, por assim dizer. E nessa época eu acho que estava todo mundo meio que começando a engatinhar nesse mundo dos jogos, mas
quando o GTA chegou, ele conseguiu atingir várias faixas, né, de pessoas, em diferentes espectros da sociedade. Eu acho que GTA conseguiu uma façanha, por assim dizer, de atingir, de divertir, de alegrar e conectar várias pessoas que às vezes tinham cabeças totalmente diferentes, exatamente por conta dessa liberdade que o jogo trouxe ao longo do mundo que foi sendo criado, tá? GTA uniu tudo num pacote só. Existiam jogos de tiro, existiam jogos de corrida de carro, existiam jogos de assalto, existiam jogos de vários nichos ali naquela época, mas GTA ele colocou tudo e mais um pouco dentro de um único jogo. E isso é muito especial para quem está jogando, porque ao invés de você ter que jogar vários jogos para fazer coisas diferentes, em um único jogo você tinha a possibilidade de fazer tudo aquilo. Né? E isso era muito legal. Do nada você podia estar andando de bike, ou do nada você podia estar andando de moto, ou do nada você podia ser um bombeiro apagando um incêndio. Entende? Então era um nível de exploração de possibilidades dentro de um único mundo muito extensa. Então GTA conseguiu trazer tudo isso e muito mais. Né? GTA deixava você viver o mundo sem te cobrar que você tivesse que fazer a missão, viver a história do personagem. Ele te deixava viver o mundo por conta própria, explorar o mundo por conta própria. Claro que se você quisesse, né, ficar de destrancar certas coisas, você tinha que jogar a história, mas não era obrigatório, porque o jogo ainda era divertido, apesar de existir uma história. Os personagens são, né, marcantes até hoje, eles eram marcantes, foram marcantes e são marcantes até hoje. Todo mundo que jogou conhece bem o CJ, ou você já fez ele engordar demais, ou você já deixou ele marombado demais. Mas todo mundo conhece o CJ. E o CJ é um personagem extremamente marcante, assim como vários outros personagens que apareceram em outros jogos da franquia, né? Não tinha. Esse jogo ele nunca teve o medo de ousar, então sempre apareceram temas polêmicos dentro do jogo, coisas polêmicas dentro do jogo, né? Um jogo que trata de gangues, enfrentando gangues ali, de você conquistar território de gangues, e já por si só é um jogo polêmico. Mas ao longo dos outros jogos foi aumentando cada vez mais esse nível e se tornando ainda mais divertido do que já era, né? Então, eu acho que, para mim, o San Andreas ele é um dos jogos que eu joguei mais. E ele é um dos jogos que eu mais me diverti, eu acho que exatamente por conta de ser um dos primeiros que conseguiu o alcance que conseguiu, por ter o mundo que ele tinha e exatamente porque pegou na idade certa, né? E hoje em dia, quando eu jogo San Andreas, é uma nostalgia muito grande, né? Então eu já sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e aí é mais loucura ainda do que era na época. Então ele tem esse sabor de proibido, né? Que o proibido sempre é mais gostoso, né? Tem esse ditado aí. E aí, esse jogo ele tinha esse gostinho de você fazer coisas erradas escondidas, principalmente dos pais naquela época, né? Então, por ter esse nível de prazer por trás do jogo, era muito legal, porque você conseguia explorar, né, de certa forma ali, coisas que na vida real você não teria como explorar e ao mesmo tempo nem queria, mas só de você poder viver aquilo escondido de certa forma já era muito legal. E aí, a outra era a parte dos mods e códigos que tornavam o jogo ainda mais incrível, ainda mais louco, ainda mais cheio de possibilidades, né? Que você tinha mods de tudo quanto era tipo dentro do jogo, e ainda hoje existem, né? Cada vez mais se cria mais, e isso torna eu acho que a parte sobre o jogo conectar pessoas se tornou ainda maior por conta dos mods, dos códigos, porque os fãs, né, as pessoas que jogavam o jogo, eles acabavam sempre voltando em algum momento ou sempre criando algo novo para mais pessoas, né, se divertirem com o jogo. E isso foi crescendo, crescendo. Era praticamente conteúdo infinito para quem gravava algo sobre ou falava sobre GTA, porque era muitas possibilidades, além do próprio jogo, que já tinha uma infinidade de coisas para fazer, né? Era sobre se perder num mundo onde tudo era possível. E eu acredito nisso até hoje, tá? Eu acredito que GTA ele continua com esse aspecto, tanto que outros jogos da franquia, da empresa ali, da Rockstar, conseguiram também ter esse nível de liberdade, de exploração, mas GTA naquela época, naquele momento, foi uma coisa que era quase um xodó
para quem tinha um PS2 e até hoje, né, eu acho que continua sendo um xodó para quem gosta de jogar e principalmente para quem gosta de jogos de mundo aberto, né? GTA é o caos que a gente sempre quis viver e pode jogar. Então, o GTA é uma infinidade de possibilidades que a gente já quis explorar em algum momento, mas a gente não necessariamente precisa explorar, mas a gente pôde explorar por conta do jogo, e isso é muito legal. E aí eu queria saber o que, que você acha de tudo isso que eu falei aqui, né? Eu queria sua opinião sobre o jogo, o que, que você aprendeu, ou que loucuras você gostava de fazer, qual era a parte mais divertida de jogar GTA para você. E espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo um pouco diferente, nada polêmico, nada sobre algo que está em alta, uma coisa que eu sou fã e de um fã para outro fã, eu queria trazer esse vídeo aqui para você. Então espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e veja os outros vídeos aqui do canal. Um abraço, valeu!